5 fundos imobiliários seguros e baratos para você investir o seu dinheiro e sair da renda fixa, que a cada reunião do Copom que ela passa a render menos. E eu separei esses fundos porque quando começamos aqui a investir no nosso dinheiro, não queremos correr nenhum risco. E eu entendo que estamos saindo aqui de investimentos extremamente seguros e nada mais justo que você investir em fundos imobiliários que também são aqui seguros. E eu entendo aqui que esse tipo de investimento é novo para grande parte das pessoas, porque muitos não estão aqui acostumados a investir diretamente na bolsa de valores. Querem aqui investimentos em terreno, comprar casa, para alugar e receber ali um aluguel, investir diretamente com os bancos. Então, primeiro, vamos buscar aqui os fundos mais seguros para você investir o seu dinheiro. Mas antes, para você que já é raiz aqui no canal, já gruda o dedo aqui embaixo no gostei e me fala nos comentários qual fundo imobiliário você já investe o seu dinheiro. E para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, Eu te convido a se inscrever no canal para sempre receber aqui os últimos vídeos e se manter por dentro de todas as novidades do mercado financeiro. E o primeiro fundo imobiliário seguro aqui é o KNRI11, um fundo que é administrado pela Quineia, uma das melhores gestoras que a gente tem aqui no Brasil, ligado diretamente ao Banco Itaú. Ele é um fundo extremamente seguro do tipo tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos. E outra categoria que temos também dentro aqui dos fundos imobiliários são os fundos de papel, que estão ligados a títulos de dívidas. Mas falando aqui do KNRI 11, ele é um fundo de tijolo, segmento híbrido. Ele investe tanto aqui, ele tem lajes corporativas e também aqui galpões logísticos no seu portfólio, nos imóveis que ele tem ali sob gestão. Ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e uma vacância de 2,51%. O que significa essa vacância aqui de 2,51%? Significa que de todos os imóveis que o fundo tem, 2,51% desses imóveis estão aqui desalugados, não estão alugados, não estão gerando ali receita para o fundo imobiliário. Então, quanto melhor é a vacância aqui, melhor é para o fundo imobiliário. O número de cotistas que a gente tem, 265 mil pessoas investindo no KNRI11. Então é muita gente, galera, investindo no fundo, para vocês verem a quantidade de pessoas que investem nesse fundo imobiliário. Hoje o valor patrimonial a cada cota aqui seria de R$ 159,55. E ele tem, somando aqui todos os galpões, áreas corporativas que ele tem, no nome dele, no CNPJ do fundo, dá um valor aqui patrimonial de 3,85 bilhões de reais. Então ele aqui é um fundo extremamente grande. Hoje cada cota do fundo KNRI 11 está custando aqui R$ 163,29. Ele está tendo um dividend yield aqui de 7,54, ou seja, por ano aqui, você tem uma rentabilidade líquida distribuída aqui em forma de dividendos de 7,54%. Ah, Alex, mas a renda fixa, a Selic está pagando aqui 10,75% ao ano. Ok, você está certo, ela realmente está pagando isso. Só que a gente ainda tem que descontar aqui o imposto de renda. E uma coisa que a gente não tem dentro da renda fixa é a valorização. Quando a gente olha aqui para o KNRI, somente aqui nos últimos 5 anos, ele teve uma valorização muito grande. Nos últimos 12 meses aqui, ele teve uma valorização de 26,98%. Aonde você tem essa valorização aqui dentro da renda fixa? Então, além de você receber dividendos isentos de imposto de renda, então todo dividendo que você recebe aqui é líquido e fundo imobiliário te paga um aluguel mensal. Por isso que é tão interessante aqui os primeiros investimentos da Bolsa de Valores, que você vai fazer ali na Bolsa de Valores, serem em fundos imobiliários. Porque são investimentos mais seguros do que as ações e empresas e eles te pagam aqui dividendos líquidos de qualquer imposto, Então você vai receber esse dinheiro líquido na sua conta e você ainda tem a chance aqui de ter uma valorização, porque são imóveis. E imóveis aqui, com o tempo, eles se valorizam. A relação preço-valor patrimonial do KNRI é de 1,02 aqui e ele teve uma grande valorização nos últimos 5 anos. E olhando aqui para a média de dividendo nos últimos 5 anos aqui, ele está dentro da média. Anualmente, ele está pagando aqui 7,54%, mas a média dos últimos 5 anos é de 7,14%. E aqui, galera, vemos que os imóveis do KNRI 11 são concentrados em São Paulo. Só em São Paulo ele tem 14 imóveis, no Rio de Janeiro ele tem 4 imóveis, e em Minas Gerais aqui ele tem 2 imóveis. Somando aqui, no KNRI 11 ele tem 20 imóveis, ou seja, comprando aqui uma cota de KNRI 11, você está se tornando sócio aqui de mais de 20 imóveis e vai receber parte proporcional aqui do aluguel desses imóveis. Algo que eu gosto de observar também é a relação do fundo imobiliário com o CDI. É sempre importante você comparar os dois. E aqui a gente vê que em alguns períodos, o KNRI ele teve aqui uma relação aqui menor do que o CDI, mas aqui no geral ele tem um resultado melhor do que o CDI. Outro fundo imobiliário que eu gosto muito é o HGLG11, um fundo do tipo tijolo, mas esse é focado aqui no segmento de logística.
galpões logísticos, logística aqui para indústrias, né, e para o comércio. Então aqui, por exemplo, você gosta de fazer muitas compras online, mas onde que esse material ele fica ali armazenado? Ele chega na sua casa. Então as empresas, né, contratam ali galpões, alugam esses galpões para armazenar os seus materiais e eles distribuírem para as empresas. Então eles fazem ali toda essa logística. Então o HGLG11 ele tem vários galpões aqui espalhados pelo Brasil inteiro que fazem essa logística aqui para grandes empresas. Ele está com uma taxa de administração de 0,6%, ele está com uma vacância aqui de 8,8%. A vacância aqui está um pouco alta, tá? Só que a gente tem que olhar que o valor patrimonial do HGLG11 é de 5,33 bilhões de reais. Ou seja, somando todos os imóveis que o HGLG tem, tá? Só aqui um valor patrimonial de mais de 5 bilhões de reais. Então, realmente, é difícil o fundo aqui conseguir alugar, né, todos esses galpões aqui. E ele está sempre ali contando e construindo mais galpões também. Ele é o maior fundo aqui de logística da nossa Bolsa de Valores, tanto que 461 mil pessoas investem em HGLG11. Ele tem um valor patrimonial aqui por cota de R$ 157,80. Hoje, para você comprar uma cota de HGLG, você teria que gastar aqui R$ 167,85. Ele está tendo um dividend yield de 8,11% nos últimos 12 meses e uma relação preço sobre valor patrimonial de 1,06. E realmente aqui é uma relação alta, tá? Só que é um fundo extremamente consolidado, com um ótimo histórico e querido, tá? Por muitas pessoas. E quem tem, galera, não quer vender. Ah, mas Alex, se ninguém quer vender, como que eu vou comprar? Só para vocês terem uma noção, tá? De movimentação diária aqui do HGLG11. Galera, ele movimenta mais de 7,4 milhões de reais diariamente. Então, se você não for movimentar um valor maior que esse, com certeza você vai conseguir ele vender ou comprar cotas de HGLG11. Ele teve uma valorização também aqui muito interessante de 14,59% nos últimos 12 meses. Hoje o fundo tem mais de 24 imóveis na sua carteira, tá? São 15 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Então aqui ele tem galpões logísticos, tá? Espalhados aqui pelo Brasil inteiro. Outra coisa que eu acho maravilhosa aqui quando a gente olha para o HGLG11 é a relação dele com o CDI. Se a gente olhar, galera, de 2020 a 2024, não teve aqui nenhum mês, tá? Que ele ficou abaixo aqui do CDI, que ele rendeu menos que o CDI. Então, por exemplo, se você investisse R$1.000 no HGLG, você teria um retorno de R$1.559 e no CDI de R$1.458. O próximo fundo imobiliário, que é o XPML11, também do tipo tijolo, mas esse focado em shoppings. Então, você comprando uma cota de XPML, você estaria aqui, né, comprando, se tornando sócio de vários shoppings e receber aluguel aqui de todas as salas que tem dentro desses shoppings. Eles têm uma taxa de administração de 0,55%, uma vacância de 4,5%. Número de cotistas aqui, 452 mil cotistas, também um fundo tá bem querido aqui pelos investidores. Valor patrimonial de 4,41 bilhões de reais. E hoje cada cota teria um valor patrimonial aqui de R$ 111,05. Se você quiser comprar uma cota de XPML11, hoje você teria que gastar aqui R$ 116,77. Ele está tendo um dividend yield aqui nos últimos 12 meses de 8,79%, uma relação preço sobre valor patrimonial também de 1,05%, porque, galera, são shoppings. Hoje todo mundo quer investir em shoppings, né? É um setor ali seguro, que está sempre em movimento, todo mundo quer ter lojas em shopping, aluguel é alto. Então você tem ali uma certa previsibilidade dos aluguéis, tá? Dos dividendos ali que você vai receber do fundo imobiliário. E ele acumula uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 29,57%. Aqui, galera, a gente vê o histórico, tá, dos últimos 5 anos aqui do XPML e a gente percebe que na pandemia o dividendo, tá, do fundo caiu muito, mas é porque as lojas ficaram fechadas, os shoppings ficaram fechados, mas quando acabou ali o lockdown e tudo mais, ele recuperou isso e vem pagando, tá, bons dividendos novamente. E olhando aqui para a lista de imóveis que o XPML tem em carteira aqui, são 18 imóveis. 8 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais e 1 no Rio Grande do Norte. E comprando uma cota de XPML11, você se tornaria sócio desses 18 imóveis aqui e ia receber um dividendo proporcional à quantidade de cotas que você tem. E quando a gente olha aqui, por exemplo, um gráfico, tá, comparando o XPML11 com o CDI, a gente percebe que em determinados períodos ele teve aqui uma rentabilidade, um rendimento menor do que o CDI. Por que isso? Porque na época da pandemia os shoppings ficaram fechados. Então, nada mais justo, né, do que nessa época que os shoppings não tiveram receita. Então, ele realmente teve um desempenho pior do que o CDI. Mas se a gente pega, no geral, nos 5 anos, ele ainda apresentou um resultado melhor do que o CDI. E como vocês perceberam, esses 3 fundos estavam com uma relação P sobre VP maior do que 1.
Ou seja, eles estavam sendo negociados acima do valor patrimonial, do valor do que eles realmente valem. Mas eu não vejo um problema muito grande, tá? Quando estamos falando aqui de fundos de tijolos, porque essa correção patrimonial ela é feita anualmente. E muitas vezes ela não corresponde ali à realidade do valor dos imóveis. Mas quando falamos aqui de fundos de papel, não vale a pena você pagar bem mais caro do que o fundo realmente vale, já que eles negociam dívidas. E não faz o menor sentido você pagar muito mais caro aqui que a dívida que o fundo tem para receber. Então, fundos de papel que estão sendo negociados aqui é um P sobre VP maior do que 1,04, galera, na maior parte das vezes não vale a pena. É mais interessante você esperar e aproveitar outras oportunidades dentro do mercado financeiro. E pensando nisso, eu separei aqui o Vigir 11, um fundo de papel, tá? Do tipo papel. Então ele negocia aqui títulos de dívida, CRI, LCI, LH, LF, tá? Então são esses títulos que ele tem ali no seu portfólio. Esse tipo de fundo imobiliário, ele não tem vacância porque ele não tem imóvel. Então ele não tem ali nenhum aluguel, tá? Nenhum imóvel para ficar vazio. Ele tem uma taxa de administração de 0,2%, número de cotistas, 240 mil cotistas, e um valor patrimonial aqui de R$1 bilhão. Hoje cada cota, tá, do Vigir 11 está sendo negociado aqui a R$ 9,94. Ele tem um dividend yield aqui de 14,27%, e como você percebeu aqui, esse dividend yield é bem maior do que os fundos de tijolo. Por quê? Aqui eles negociam dívidas e geralmente as dívidas, tá, elas pagam ali mais dividendos. Então os fundos de papel geralmente eles pagam mais dividendos do que os fundos de tijolo. Ele tem uma relação P sobre VP de 1,02 e ele tem uma valorização nos últimos 12 meses de 20,48%. E no último mês que eu vi ele distribuiu de dividendos 1,1%. Galera, na renda fixa a gente não tem uma rentabilidade líquida de 1% ao mês tão fácil assim a gente tinha quando a Selic estava em 13,75%. A gente nem sabe quando a Selic vai voltar para esse patamar. Então é interessante você buscar aqui outros investimentos para investir o seu dinheiro, tá? E não ficar preso ali somente na renda fixa, que a cada reunião do Copom ela vai ter a sua rentabilidade aqui diluída. E comparando aqui o Vigir 11 com o CDI, a gente vê que nos últimos 5 anos ele teve ali períodos que ele teve uma rentabilidade menor do que o CDI, mas a maior parte do tempo ele tem uma rentabilidade acima do CDI. E comparando, tá, R$1.000 nos últimos 5 anos em Vigir 11, você tem R$ 1.702,60 e no CDI R$ 1.458,70. E o último fundo que eu separei para vocês é o KNCR11, um fundo também do tipo papel, que investe aqui, tá, em títulos de dívidas, CRI, LCI, LF, debêntures, todos do setor aqui imobiliário. E aqui ele também tem a gestão do Kinea, uma taxa de administração de 1%, ele não tem vacância porque ele não tem nenhum imóvel ali no seu portfólio. Ele tem mais de 5,77 bilhões de reais de valor patrimonial, então é um fundo que tem um patrimônio muito grande. E ele tem aqui um número de cotistas bem relevante também, 326 mil cotistas investem aqui no KNCR11. Aqui, galera, se você for comprar uma cota dele hoje, está R$ 103,34. Ele tem um dividend yield de 12,53%, uma relação P sobre VP de 1,02% e ele acumula uma valorização aqui de 20,70% nos últimos 12 meses. Mas se você olhar no gráfico, ele teve uma valorização muito grande aqui nos últimos 5 anos também. No último mês, ele pagou 0,92% aqui de dividendos, e isso aqui, representando em valor, deu 95 centavos líquido, que caiu na sua conta aqui em forma de dividendos, caso você tivesse investido, tá, em KNCR11. E aqui, galera, comparando, tá, o fundo imobiliário com o CDI, a gente também percebe que nos últimos 5 anos ele teve ali períodos que ele teve um desempenho pior do que o CDI, mas comparando nos últimos 5 anos, ele ainda tem um desempenho melhor do que o CDI. E como vocês perceberam, todos esses fundos imobiliários eles rendem aqui mais do que o CDI nos últimos 5 anos. E eles aqui são fundos extremamente seguros. Mas aqui eu quero algo muito importante de você. Nesse momento eu preciso que você comente. Qual desses fundos imobiliários você investiria aqui o seu dinheiro? Qual deles você acredita que é o mais seguro? E qual fundo que você indicaria que não está na nossa lista, tá? Nesse top 5 aqui que eu separei para vocês. É importante que vocês comentem, galera, porque isso que ajuda outras pessoas que também querem começar aqui a investir o seu dinheiro. E eu agradeço por você acompanhar mais um vídeo do canal e a gente se vê no próximo vídeo.